Sejam bem-vindos ao Céu Esperança. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Estão benzendo? Obrigado por ter postado as fotos, obrigado por estar com a gente lá, viu? Sejam bem-vindos aqui ao Céu. E hoje nós temos nosso trabalho de mesa, temos uma palestra sobre aparelhos parasitas. Toda quinta-feira nós vamos ter uma palestra sobre um tema mais profundo, se assim a gente pode dizer, né? Para poder estar mostrando algumas coisas que a Umbanda faz e que até hoje não foi mostrada. Nós temos orientação de José Severino. Falando em José Severino, o centro não desbotou. Nós estamos pintando o centro aqui fora, tá? Então a nossa casa já era iluminada, vai ficar agora mais clara ainda por fora. Vai ficar da cor de baiano, do jeito que ele gosta. É uma homenagem a José que nós estamos pintando aqui fora o centro. Apesar dele ficar torrudo quando a gente fala isso, mas eu consegui driblar ele ontem na tinta, né? E é uma coisa besta de falar, né? Mas quando você ama um espírito como eu amo José, tudo, até um coquinho que você põe para ele, ele não vai aceitar aquele coco, mas é com um amor tão grande que ele acaba aceitando. E eu falei para ele que ia pintar o centro para Inhansã. Mãe Ansan, que me perdoe, ela vibra no nosso coração, mas essa parede aí fora vai ser para baiano, entendeu? E nós deveremos terminar essa pintura aí no sábado. Estamos com um pintor, gente muito boa, amigo nosso aqui da casa, que está fazendo trabalho para a gente, trabalho de primeira, né? Eu demorei 3 dias para pintar aqui. Quando eu pintei o centro, o cara humilhou. Em 4 horas ele acabou com tudo aqui, fez frizz e tudo mais. O Anderson quase despencou aqui de cima para pintar os batentes dali. O cara fez tudo no silêncio, gente. Ser profissional é outra coisa, né? Mas o nosso centro vai ficar bonito, a gente pinta ele a cada 2 anos. E a pedido de um complô do senhor Veludo, do seu Sete, de pai Antônio, de pai Benedito, de pai Pedra Roxa, a cor do Centro Céu Esperança vai ser amarelo e branco de hoje em diante e não muda mais, né? José pode punir a gente, mas não tem problema. Falei, olha, eu vou falar, vocês me dão sustentação, hein? Mas, enfim, são coisas pequenas assim que realmente deixam a gente muito feliz. Mais feliz ainda de saber o que nós estamos defendendo dentro da Umbanda. Ontem nós conversávamos, eu e José, ele realmente quer que o centro mude. Nós não queremos mudar os outros centros, a gente quer mudar aqui dentro. E ele estava comentando com a gente, para vocês terem uma ideia, desde o ano de 1741 que existe a videoconferência na espiritualidade. Você vê nos livros de André Luiz falar da tela fluídica, né? Que mostra ali um espírito que não está presente, aparece e fala com a ministra veneranda, né? Que está no livro Nosso Lar. Ela conversa com todo mundo e ela não está presente ali naquele local. Você vê ainda nos livros de André Luiz ele falando de um aparelho que ele conseguia ver a imagem da pessoa e algumas vezes tomar nota nesse aparelho. Hoje a gente tem um tablet aqui. E nós lembramos das palavras de Bezerra de Menezes e outros espíritos que diziam, como Ramatiz, por exemplo, que o plano hominal, esse aqui que nós estamos comparado com a espiritualidade, nós estamos em tecnologia 1000 anos atrasados. Já imaginou? Né? Celular hoje que a gente fala, tudo bonitinho, né? Pois é. Isso já era comentado na época do livro Nosso Lar, também pelo André Luiz. E em termos de espiritualização, né, que é mais importante, em Marte, se nós fôssemos comparar a espiritualidade de Marte com a Terra hoje, nós estamos mais de 500 anos atrasados. Estamos começando a acordar agora para algumas coisas, né? Então é muito legal a gente saber disso, mas ficar de braço cruzado e não fazer nada para mudar não resolve. Então o José ontem estava conversando comigo e falando de algumas formas que o terreiro pode ser eficiente para as pessoas. Nós temos um Umbanda do Bem, que graças a Deus é um sucesso. Para quem acompanha, ganhamos mais um horário. Na próxima quinta-feira o programa entra ao ar das 19 às 20 horas.
né? O Alan da Rádio Talk de Aruanda nos propôs o programa com mais um dia, porque realmente está sendo fantástico a proposta de estudo que o pessoal comprou no Umbanda do Bem, mas não é o suficiente. Nós encontramos muitas pessoas que não têm, primeiro, o acesso a um local de estudo. Tem muito ouvinte que fala, por exemplo, hoje eu peguei um cara que me escreveu, ele mora no Paraná, e ele falou, eu não tenho acesso a nada aqui de Umbanda. O único centro que tem aqui mata bicho, come gente viva, não é aquilo que eu procuro, né? Ele falou, como é que eu faço para aprender? Eu indiquei os livros para ele, ele falou, eu vou ter que comprar pelo site, e esperar um tempo, e para não extraviar na cidade que eu estou. Como é que a gente faz? Ele tem um veículo ali na nossa cara, que é a internet. Então o José falou, imagina uma videoconferência com um guia incorporado para responder dúvidas doutrinárias. Não ficar falando essas consultas bestas que a gente vê por aí, se você está demandado, se você não está. A gente passou a época disso. A demanda hoje é coletiva e eu posso assegurar a vocês que ela não está numa encruzilhada. Ela não é feita com uma galinha, pinga ou velas acesas. A coisa é bem pior do que a gente imagina. Uma parte dela vocês vão conhecer aqui hoje. Quando nós falamos desse acesso, o que você entende sobre a Umbanda? Lança-se uma senha, até que eu ia falar com você, né? Vai amadurecendo as ideias aí. O que você pode me ajudar de conselho? Você cria uma senha para acesso, você sabe quem está entrando, essa pessoa tem um cadastro, para não entrar um Zé Mané que vai te encher o saco ali. Então essa pessoa tem um cadastro que é feito, e o programa ele vem com um guia incorporado com um tema para ser abordado. Nascimento da Umbanda. O que você sabe, o que você não sabe, só que o guia não vai contar a história de livro. O guia vai falar o que está do outro lado que a gente não conhece. É possível? O José falou, está aqui na cara de vocês. O que os dragões fizeram nesse tipo de comunicação? A Liga, que é um programa que passa na TV Bandeirantes, fez uma reportagem muito bem feita recentemente sobre o que? Pornografia. Hoje você paga um tostão aí e você acessa uma câmera que está ligada nas meninas, que alimenta, ou rapaz, que alimenta a fantasia sexual de gente desequilibrada. Então veja como é que as trevas correram na frente. Se anteciparam e colocaram isso para quê? Se você desvia sua mente com esse tipo de programação, você não tem tempo para isso aqui, ó. Você não tem tempo para isso aqui. Porque vicia. Veja o resultado do Facebook hoje. Você passa, tem gente que passa 8 ou vai até meia-noite, o tareco não desliga, tem que ficar conectado para ver frase que não te leva para lugar nenhum. Bobeirinha, sabe, o meu Ogum manda com a sua espada no seu cavalo, todo mundo curte. Ou outro que falou que está tendo uma manifestação em Minas e o ônibus demorou mais de 2h30 para chegar no local. E o pessoal curte. Que diferença faz isso na nossa vida? Não é ser frio, é ser lógico, é ser objetivo. E o que é que espírita, católico, evangélico não que ele está na televisão, né? Ele é ali praticamente a televisão aberta dos evangélicos. Deixado para os católicos, para os espíritas e um bandista, coitado. Né? Vai demorar mais 100 anos para conseguir 5 minutos na televisão. Mas o que é que nós estamos fazendo com essa oportunidade que nos é dada? Nada. Está ali na nossa cara e a gente não faz nada. O que é feito com as ondas de rádio, por exemplo? Tudo isso, gente, é mapeado por dragão. Ele sabe... Quando você fala ao telefone, a porta lá de baixo está fechada, Toninho? Por favor, você pode descer e fechar essa porta? Então, quando nós falamos a respeito do rádio, o que nós temos no rádio? Nós temos a cachorra que balança o popozão, que matou 2 pam, pum. Então, não é isso que a gente encontra. Quando não... a gente ouve incentivo à depressão. Aquela música que a mulher foi embora, me deixou na lua estrelada, e eu choro sem parar e minha vida não é a mesma, e um dia eu vou te encontrar. Pô, bacana, não tira você do lugar. Realmente não tira você do lugar. E nós, o que é que estamos fazendo? A gente põe um programa de rádio que ensina a fazer simpatia. Nós colocamos em nome da Umbanda um programa de rádio
que vai ficar adivinhando orixá de que eu nunca vi na minha vida. O que isso muda? O que muda você aqui se eu te falar que você é filha de Iemanjá? Ai, que benção, adoro Iemanjá. Oh, mudou o quê? Ela sabe qual que é o fator Iemanjá? Não. Sabe como é que age o orixá Iemanjá? Não. Então a gente tem que ser objetivo e eficiente. Explicar, orientar, trazer e formar uma consciência espiritualizadora. Então, quando nós falamos, no livro Obras Póstumas do Allan Kardec, ele era a favor do progresso. Ele jogou isso no começo do Livro dos Espíritos. Ele não encerrou a obra. Ele falou que era o começo de muitas que viriam ainda. Então, quando nós falamos, por exemplo, do Espiritismo, o que é que queimou? Lancei uma frase ontem na internet. Há uma diferença entre doutrina dos espíritos e espíritas. A doutrina ela não é preconceituosa, porque ela não fala de religião. Ela fala de filosofia, de ciência. A religião, que é o tríplice aspecto, era o estudo que ela fazia das religiões, para poder libertá-las. Isso está também no prólogo do Livro dos Espíritos, está no prólogo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem que ler e entender, não só ler. E o que acontece? Nasce o espírita que cria o preconceito. Há uma diferença muito grande de doutrina umbandista e umbandistas. Há uma diferença imensa. Essa diferença entre todas as religiões, para não ficar repetitivo e cansativo, é o separativismo que existe. É a ilusão que se alimenta. Então a gente gasta 20 mil, 10 mil, 15 mil para fazer uma passeata na rua com uma imagem nas costas. Todo mundo cantando, né? Florzinha, aquela imagem que impressiona. É bonito você olhar um Ogunzão. Ogunzão não, um Oxumaré que está ali. Ogum foi lá para dentro. E cheio de castigo, está se tratando na sala das sete linhas. Né? É bonito você olhar tudo isso. Mas a imagem não fala, a imagem não define nada. Então a gente continua parado na mesma estaca. Então é muito mais eficiente quando você leva esclarecimento. O povo do planeta Terra, ele está passando pelo mundo faz milênios, cara. Morre, vai lá para o umbral, reencarna paralítico, cego, mudo, ferrado da vida, tenta acertar um pouquinho, vai, melhorou, volta bonitinho, erra de novo, morre, volta. E Deus falou, cara, cansei disso daí. Esse cara não quer melhorar. Então eu vou mandar esse cara para outro orbe, onde ele vai ralar e ralar muito. E é essa crise que a gente encontra agora nesse momento. Por quê? Porque o pessoal que alimentava tudo isso, eles acabam se incomodando. Pô, estava indo muito bem, vai tirar agora a nossa mamata e quer levar a gente junto? Então está aí o resultado do mundo que nós estamos vendo. Só que não é, gente, o assalto ao banco ou o caixa eletrônico que explodiu. É coisa bem maior do que uma demanda na esquina. Então o José estava conversando conosco ontem a respeito disso e falando a forma de tornar esse trabalho eficiente. Então, entra a preparação do médium, que é fundamental, e isso é assunto interno da casa. Entra o esclarecimento doutrinário, que vai para médium e frequentadores, que é assunto de interesse mútuo. E ficar contando a história de que um dia um velhinho foi na estrada e caiu, e aí vem um rapaz bonzinho, levantou ele, deu comida, que nós temos que fazer o mesmo, não funciona mais. Porque o mundo exige outras atitudes hoje. O sopão é válido, a comida é bacana, o remédio faz bem. Mas para mudar esse quadro também, tem que se mudar interiormente e envolver uma atitude bem maior do que o mocinho bonzinho levantar quem está passando fome. Então, o período que nós estamos enfrentando e que a Casa Céu tem esse papel de, pelo menos aqui dentro, né, nós defendermos, é conscientizar. Pô, se esse grupo aqui se conscientizar, entender a mensagem, estamos felizes pra caramba, os guardiões vão dar uma festa lá. Por quê? Porque são consciências que vão multiplicar. Você sai com uma ideia, você vai propagar essa ideia. Então você leva para um que compra, leva para, pode deixar entrar, leva para 5, um faz. Esse leva para mais 5, 2 fazem. Quando a gente vê, entendemos o que o Apocalipse diz. Ide e pregai o Evangelho no mundo. Evangelho é boa notícia. A tradução de Evangelho é boas notícias.
Então tudo isso que nós estamos falando se enquadra dentro do quê? De boas notícias que a humanidade precisa. E é esse pequeno ponto que nós começamos aqui às quintas-feiras. Nós iremos começar palestras mais profundas, chocantes, temas que realmente vão arrepiar todo mundo, mas para fazer o quê? A galera compreender qual que é o papel que as religiões deveriam adotar. Principalmente, como nós lemos aí na semana do Ramatiz, tirar os excessos, fazer uma higienização falando de Umbanda dentro do terreiro, que poluiu demais em visual, que poluiu demais em animismo, que poluiu demais em um monte de coisa que não presta, e está todo mundo indo consultar com um cara que não está com essa bola toda. Então a gente tem que fazer uma reforma íntima. Então José ontem conversava conosco e vão mudar aqui algumas coisas. Quem sabe nós não tenhamos um dia um guia aqui incorporado, conversando com todo mundo que estiver aqui dentro. Você lança a pergunta, aproveita. Ele vai estar dentro do que ele vai falar ali naquele dia, ele esclarece. Será que nós não teremos aqui, por exemplo, um programa para jovem, uma quinta-feira que a gente vai tentar atrair o jovem aqui para dentro? E a mídia é um grande caminho para a gente fazer isso. As religiões questionam por que os evangélicos levam tantos jovens para a igreja. Vai lá para você ver na Renascer, tem uma banda cantando agora lá, rock and roll, funk, samba, até escola de samba os caras têm. Por quê? Porque ele pegou as classes que não tinham, e era católica que falava Ave Maria, né? Chegava no terreiro, não tinha nem isso. Ficava o conversil, como estava aqui no meio da assistência, né? Deixando o seu set com o cabelo de pé aqui. Então, precisa ter iniciativas dentro do terreiro, assim como está tendo em outras religiões. O problema é que algumas tiveram uma boa sacada, mas essa sacada visou din-din. E na realidade nós temos que visar a espiritualização do ser. Então esse é o propósito do trabalho aqui da quinta-feira, que começa agora. Já semana passada nós falamos e vamos abordar hoje aparelhos parasitas e magia do passado, que é o que mais se fala hoje e pouco se entende. E que é um trabalho que a Umbanda desenvolve com os Exus e principalmente com os caboclos quimbandeiros, coisa que ninguém ouvia falar. Fala de Omolu, mas não conhece o caboclo quimbandeiro, né? Então a gente vai começar a esclarecer um pouco como isso funciona e você vai entender, por alguns aspectos, como é que as coisas estão acontecendo na humanidade, né? Eu acho que faz uma grande diferença disso hoje. Os guardiões estão trabalhando para isso. Estão tendo um trabalho imenso, né? Desdobrar político, líder governamental, líder espiritual, dar um 340 na espiritualidade, fazer o cara acontecer aqui dentro. Os resultados nós já estamos vendo. A ação dos guardiões é grandiosa sobre os eventos aqui recentes que nós presenciamos nas cidades, né? Então, para isso, você tem que saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, de manhã eu estava assistindo um jornal, que eu assisto todo dia de manhã. Seu Sete falava assim, isso aí você desconsidera, isso aí é para desviar a atenção. Aí vinha 2, 3 notícias, vinha aqui realmente o que está acontecendo. Isso aí você se preocupa. Saía dessa, cara, era a mesma coisa, 2, 3 notícias que não tinha nada a ver. Vinha uma que era a paulada que está acontecendo no mundo. E ele falou, e é assim que a mídia vai manipulando as mentes. Ela te dá um choque, pega uma coisa do seu cotidiano e desvia a sua atenção disso. E foi, então você começa a olhar o jornal e descartar alguns lixos que você ouve ali, né? Então ele falava, isso aí não está acontecendo nada disso, isso aí é para desviar a atenção. Isso aqui também não, isso aqui também não. Quando falou do Egito, por exemplo, ele falou, presta atenção nisso daí, porque tem algo a ver com os dragões. E aí a gente olhou, ouviu, e você percebe que ele falou, toda a informação que você ouviu aqui, ela foi escrita e manipulada. É a mesma informação que o mundo inteiro está mostrando. Mas a coisa é bem pior do que a gente imagina. Vocês querem um exemplo próximo, né? Falamos do Egito. E foi a época boa do Egito, eu que posso dizer isso. Hoje é Egito só, né?
Egito é a Praça da Sé hoje, né? E aí o que acontece? Guanazes, lembra? Lá, comecinho, você com 14 anos, né? Não tinha chegado nem a luz ainda lá, lembra? Você já estava com 14 anos. Kátia é uma veterana, gente. Os guardiões preservaram, não é? Quando lançou a Monarch, nós nos lembramos em desdobramento. O pai da Kátia chegando com a barra circular, colocando a família inteira na bicicleta e indo andar no bairro, lembra? Pois é, esse problema médico que nós estamos tendo aqui no Brasil, eles estão mostrando só o que eles querem. Seu Sete falou que a bomba é muito maior do que você pode imaginar. Quer associar uma informação só para a cabeça de vocês pirarem? Pega essa notícia e veja as mortes que estão tendo por erro médico nos hospitais. Vá aí, procura o Diário Oficial, vá à junta médica, isso a internet dá acesso. E veja o índice de reclamações que tem e compara com o ano passado, por exemplo. Você vai ver e vai se assombrar com o tamanho de informação que está tendo. Então, a notícia ela é manipulada. E a gente tem, o povo tem que acordar para fazer alguma coisa. Não é a política que a gente está falando, não. Sabe, é acordar consciencialmente, porque a gente vibra em cima disso. E nós estamos alimentando, não é? É isso daí. Gostaram do livro? Curtiram? Dá R$10 para eles depois aqui, faz favor. Uma Coca-Cola ali na lanchonete, por minha conta. É um suco. Aqui é a Nádia, ex-ditador alemão, encarnado aqui, fica do meu lado para me segurar. Um dia um pensador indiano fez a seguinte pergunta a seus discípulos: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Por que as pessoas gritam? Não sabe, né? Porque elas falam mais alto. Gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. Alguém aqui perde a calma? Alguém aqui perde a calma? Você perde. O Toninho é o corajoso daqui, cara. Pois é, eu também perco a calma, né? Mas por que gritar quando a outra pessoa está ao seu lado? Questionou novamente o pensador. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça, retrucou o outro discípulo. E o mestre volta a perguntar: então não é possível falar-lhe em voz baixa? Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador. Então ele esclareceu: vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido? O fato é que quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. Grande verdade isso. Para cobrir essa distância, precisam gritar para poderem escutar-se mutuamente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão que gritar para ouvir um ao outro, através da grande distância. Por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão enamoradas? Alguém aqui está enamorado? Levanta a mão quem está enamorado. Nossa, só uma, só. Vou levantar a minha mão aqui também, né? Pois é, camba, estão tudo ferrado, cara. Pelo amor de Deus, viu? Encalhado. Você está enamorada, Nádia? Sim. Está enamorada? Sim. Que horror. Pois é. Eu nem sei mais onde eu estou aqui. Ah, tá. Quando duas pessoas estão enamoradas, elas não gritam. Falam suavemente. Por quê? Porque seus corações estão muito perto. A distância entre elas é pequena. Às vezes, estão tão próximos seus corações que nem falam. Somente sussurram. José pede para parar aqui um pouquinho. Quanto tempo você não sussurra palavras bacanas no ouvido de alguém? Né? Não estamos falando só de namorado, marido, mulher, transa, sexo, não. Um filho, por exemplo. Né? Quantas vezes você não fala no ouvido do seu filho como ele é pequenininho, assim, que você aconchega ele aqui e fala uma coisa bonita, não é? Quantas vezes você não faz isso para o seu pai, para sua mãe? Quantas vezes você não faz isso para o teu irmão, para a tua irmã? Não é? Aquela coisa gostosa de trazer a pessoa e falar aqui no pé do ouvido, né?
abraça a pessoa e fala assim, eu gosto tanto de você, né? É só um exemplo, Marcelo. Marcelo já está com uma faca escondida ali debaixo, né? Pois é. Quantas vezes a gente deixou de fazer isso? Às vezes estão tão próximos seus corações, sussurro, já falei. E quando o amor é mais intenso, não necessitam sequer sussurrar. Apenas se olham e basta. Seus corações se entendem. E é isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas, né? Quanto tempo você não olha nos olhos de alguém que está próximo de você? É caretice? Não estamos falando novamente, isso aqui não fica só para casal não, gente. Há quanto tempo você não olha nos olhos de uma pessoa próxima de você e dá um sorriso, dá aquela coisa de segurança, eu estou aqui, né? Às vezes os gestos são tão pequenos e a gente deixa passar oportunidades. Já pararam para se perguntar a respeito disso? Você já procurou parar para perguntar quanta oportunidade a gente perde num único dia? Faz aí uma reciclagem a hora que você acordou no dia de hoje. Cada um aí intimamente, a gente não vai questionar ninguém. Reflita quantas vezes você reclamou nesse dia, de tudo. O Toninho está contando ali no papel. 12, 13, 28, 40 e 10. É verdade. Pois é. Quantas vezes no dia de hoje você perdeu a oportunidade de fazer alguém feliz? E não é com presente, é com atitude. Não é? O pensamento é bom, a atitude ela é bem diferente. Quantas vezes você deixou de perder essa oportunidade? E aí pensa assim, que as pessoas que passaram no seu dia hoje podem morrer de hoje para amanhã. Cruz credo, ninguém fica aqui para semente. E imagina você ter que olhar para essa pessoa dentro de um caixão e falar, eu te amo, você é tão importante para mim, você não sei o que, você não sei o que lá, você isso, fazer aquele carinho no rosto que a gente faz de morto, né? Fala que ele está sorrindo, o cara está gritando ali do lado do corpo. E fala, vocês sabiam que na maquiagem do cadáver eles colam o lábio, né? Cadê a Tatiane? Eles fazem isso, né, Tatiane? Cola o lábio, né? Tatiane é enfermeira, cuida dessas coisas aí, sabe muito bem. Viviane também, você não vai ficar com ciúmes. Cadê a Viviane? Viviane Caires está presente? Está arrumando a sala lá dentro? Está ali dentro. Senão aqui é um dodói que vocês não têm ideia. Imagina só se a oportunidade que você jogou fora no dia de hoje, a pretexto de qualquer coisa na tua vida, você não tem a chance de externalizar ela depois. Eu vou contar um fato para vocês, para a gente encerrar esse capítulo e começar a nossa palestra. Eu não quis pegar o Evangelho hoje, eu não quis nem ler Emmanuel. Eu li isso daqui de manhã, mandei para o grupo de trabalhadores da casa. Mandei esse pensamento para eles. E em cima disso, José pediu que eu refletisse sobre uma situação que eu vivi hoje. Ele, na verdade, duas, né? Eu vou falar somente de uma delas. Tem uma música do Legião Urbana que se chama Vento do Litoral, Vento no Litoral, né? Eu postei ela na minha página do Facebook. Todo mundo achou que eu estava de fossa com a minha namorada. E essa música lembra meu pai. Uma coisa muito particular que desde que eu abri o centro, nunca eu falei isso para ninguém aqui dentro. Claro, numa família que tem um cara que olha e vê que o vazio não está vazio, é difícil de haver uma aceitação. E até pelos históricos reencarnatórios, nós não tivemos o exemplo de família que nós gostaríamos. Quem tem o exemplo de família perfeita aqui? Ninguém. Porque nós não somos perfeitos, não é? Então, quando nós falamos de relacionamento familiar, nós lembramos de que a seta aponta para os dois lados. Um tem que fazer, mas o outro também. O distanciamento da minha família, eu ir morar cedo fora, uma série de coisas, me fez eu me calar um pouco para a minha família. E eu me recordo que eu fui realmente olhar nos olhos do meu pai
2 meses antes dele morrer, que ele ficou internado na UTI de um hospital com um evento de câncer que realmente em 2 meses fez um grande estrago para ele. E aí o que acontece? Quando meu pai morreu, quando meu pai ele faleceu, eu fui trocá-lo, né, no necrotério. Alguém aqui já trocou alguém que morreu? Levanta a mão aí. Só 2, 3? Você já trocou também? É legal? Não é uma experiência que você esquece, não é verdade? Ainda mais você fazer isso com uma pessoa que é do seu sangue. E que você descobre em 2 meses que você ama essa pessoa. Quando nós falamos dessa experiência, eu me recordo de eu fazendo a barba do meu pai. Eu me recordo de eu trocando ele, arrumando o cabelo e falando, cara, esse cara está morto. E eu tinha que fazer porque ninguém mais iria fazer aquilo. E ali eu pude perceber o quanto que eu amava o meu pai. Que eu tive pouco contato com ele em toda a minha vida por conta de todo esse caminho que a gente tinha que passar. Não é culpa dele nem minha, nós tínhamos que passar. Mas eu poderia aproximar mais o meu coração do meu pai. Eu poderia, e eu não quis. Essa música Vento no Litoral foi uma coisa muito interessante. Eu tenho um CD de coletâneas do Legião Urbana, eu não gosto das músicas desses caras não. Acho muito chata, muito iê, não é comigo, né? Mas eu deixava num aparelho que eu tinha e ele despertava de manhã. Eu me recordo que eu tentei dormir naquela noite, foi uma noite agitada, eu tinha pesadelo, né, de ver ele no hospital, a morte dele, foi uma coisa... Essa passagem é uma coisa que realmente é chata, né? E ali, nós, no outro dia, acordamos com essa música. O rádio despertou no CD e essa música tocou. E eu lembrei do meu pai. Então, assim, de vez em quando, sozinho, sem falar com ninguém, eu ouço essa música e dou um abraço no meu pai, que em espírito hoje frequenta essa casa. E que, amparado por pai Antônio, ali, quase ao lado do Kiko, ali atrás, emocionado com o que nós estamos falando. E claro, eu como filho, também tenho que me segurar, porque eu tenho que conduzir esse trabalho. Pensa com esse exemplo, por medo, por receio, por orgulho, por tudo que desgraça com a nossa vida, quanta oportunidade você está jogando fora. Porque você não sabe o dia de amanhã. Pensa quanto você está afastando o coração da pessoa que você ama e que te ama, por alimentar algo que você sabe que não vai te fazer bem. Por deixar manifestar uma coisa que você sabe que não constrói, que não reergue, que não amadurece. Pensa que hoje é o dia para você realizar qualquer coisa na sua vida. Eu ouvi uma frase que é válida. As mudanças vêm com o tempo, mas o tempo é a gente quem faz. Eu escutei isso do José hoje à tarde. O tempo somos nós que fazemos. Será que você não está deixando o seu tempo passar? Será que realmente o seu tempo... até a Gláucia, que também é enfermeira, né, Gláucia? Já pegou morto também para arrumar lá? Pois é. Vocês não têm escolha, né? Pois é. Então, assim, quando nós falamos dessas oportunidades, pergunte o que é que você quer na sua vida. Alice, o que você quer da sua vida? Não dando exemplos, mas atitudes. Coisas boas, né? Que bacana. E essas coisas boas, me fala 3 delas. Saúde. Trabalho. Segurança. Beleza. Você não enquadraria nesses seus sentimentos, Alice, amar? Quem você ama hoje, Alice? A Didiane? Ai, que bonita a Didiane. Agora embucha, hein? Agora vai, entendeu? Agora não vai ser mais de dor de barriga, não. Agora vai embuchar mesmo. Pois é. Imagina, se você quer essa saúde, essas coisas bonitas, amar, etc e tal.
Se você ficar de braço cruzado, acontece? Né? E por que a gente cruza o braço às vezes? Porque nós não reconhecemos a força silenciosa que nós temos dentro de nós. Não é aquela força que explode, que declama, que faz um monte de coisa. É a força silenciosa que nos impulsiona a realizar. E nós não percebemos o quanto que nós nos machucamos por conta de defender e alimentar um obstáculo na nossa vida e afastamos o coração das pessoas que estão próximos de nós. Será que não está na hora da gente começar a mudar isso? Não sou só eu que penso assim. Por fim, o pensador concluiu dizendo: quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciem mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta que não mais encontrarão um caminho de volta. Quem escreveu foi Meher Baba, que é um hindu. O José completa essa frase aqui, que nós temos que zelar pela palavra que é dita, mas também refletir sobre a ação que é omitida. Nós temos que refletir daquilo que nós falamos, mas também temos que refletir sobre aquilo que nós não agimos. Que nós nos fechamos, né? Com medo, com a desculpa de que amanhã, depois, agora não estou preparado, depois eu vou, deixa para lá, amanhã eu faço. E o tempo está indo embora. Pensa que muitas vezes uma palavra pode destruir uma relação, seja ela qual for. Mas a omissão dessa palavra também pode cortar e sangrar o coração de uma pessoa. E ela também pode ir embora do mesmo jeito. Pensa que na vida tudo deve ser equilibrado. A começar do diálogo que a gente deve ter, dos pensamentos que nós preservamos na nossa mente e principalmente da atitude que ainda nós não tivemos coragem de tomar. Que isso realmente faz a diferença em cada um de nós. Quando nós falamos de Jesus, de Satya Sai Baba, de Gandhi, de Madre Teresa de Calcutá, coitada, acusaram a mulher de roubar dinheiro para dar para o Vaticano. E está dando ibope essa notícia aí. Pois é, né? De o Caboclo das Sete Encruzilhadas, de Zélio de Moraes, Chico Xavier, de tantos outros. Eles tiveram coragem de aproveitar o hoje. E foi dentro do hoje que eles construíram o futuro, que é esse momento que nós vivemos, que não estão mais no meio da gente. Mas a mensagem e o exemplo deles prevaleceu. Lembra, gente, que você não sabe se você vai abrir os olhos no seu travesseiro amanhã. Mas em algum lugar você vai estar. E talvez a dor do silêncio, a dor da não iniciativa, ou do afastar o coração, da palavra que não foi medida, realmente pode ser algo que lhe custe muito caro. Muito caro mesmo. Pensa que talvez hoje seja a hora de você ter a coragem que você ainda não tem. Pense que talvez hoje seja o momento de você ter a iniciativa que você não teve. Né? Está cansado? Eu também estou. E como eu estou? E como eu estou? Mas eu tenho um compromisso. Eu tenho motivos que me fazem viver. Então eu tenho que me doar para esses motivos. Está ruim na sua casa? Está tudo difícil? O filho está enchendo o saco? Quanto você está aproximando o coração dele de você? Do seu marido, da sua esposa, sei lá. Quando vocês reservam um tempo para conversar, para se declarar? Hoje é dia dos namorados, por exemplo. Hoje é Natal. Hoje é Ano Novo. Essa alegria não pode ter uma data só no ano para a gente comemorar. Nós deveríamos comemorar todos os dias. Porque nessa época os corações estão muito próximos. Tão próximos que há uma fusão, aonde você não precisa falar e nem olhar. O Espírito sente. Acho que vale reflexão para todos nessa noite. Vamos falar um pouco de formas parasitárias e magia do passado, né? É um tema intrigante, é um tema que realmente tem aqui umas imagens que nós vamos mostrar, só acho que 5 delas,
que eu reservei para exemplificar. Mas as pessoas não sabem como se processam essas formas parasitárias, principalmente o que é a goécia, que é a magia do corpo, que está ligado no nosso passado espiritual. Todo mundo frequenta um terreiro hoje, um centro, uma igreja, seja lá o que for, uma instituição religiosa, costuma sentar e fazer aquela cara de anjo, não é? Aquela cara de coitadinho, de que, nossa, né, o padre, o pastor, o médium, sei lá quem for, olha, chora junto com a pessoa. Só que o que nós não lembramos é que tem o registro do nosso passado. E a maioria aqui, para não dizer todos, num passado não tão distante, antes de chegar aqui na Umbanda hoje, estiveram andando aí, né, por uns cantos, mexendo os pauzinhos, trabalhando com força que desconhecia e fazendo os famosos pactos. O que é o pacto? É um juramento, cara. É um acordo que você faz. E geralmente, na essência da nossa formação humana, o sangue era um dos elementos mais cobrados para esse tipo de ação, como é hoje ainda em alguns rituais. O elemento sangue é o elemento vital, elemento que alimenta alguma força e que não dá força para nada. Você coloca ali essa placa e põe sangue nela, ela não ganha força. Mas alguém vai vir lamber esse sangue aqui porque sabe que ele é o fluido vital que você precisa para o teu organismo. Você acredita que a gente sobrevive sem sangue, Elisete? Não, não é? Assim como não sobrevivemos sem oxigênio também. Não é verdade? Pois é. Quando nós falamos dessas épocas remotas, na evolução do nosso espírito, nós acabamos fazendo alguns acordos, né? E dentre esses acordos, nós aceitamos alguns tratos no pós-morte, aonde nós somos enterrados dentro de parede. Tem gente aqui que foi enterrado dentro de parede. Tem gente aqui que mumificou. Tem pessoas aqui que foram enterradas vivas dentro da terra. Eu estou falando de gente aqui nesse salão, tá? Não é espírito, não. É alguns de vocês aqui. Abre uma tela louca aqui agora que você fala, meu, que videoconferência, né? Pois é, uou, como diria o Mauri Dumbo, né? Uou, fantástico, né? Pois é, é mais ou menos isso. E lembra que você não é santo, antes de mais nada, e nem santa. Você sai de lá e os manos que ficaram com você pegam o elevador e desce. Alguém olhou para você e foi que nem foi comigo no hospital. Olharam e falaram, pô, esse cara vai levar um cartão vermelho. Aí chegou alguém e falou, que nada, cara. Dá uma chance para esse mané aí. E o cara me deu um cartão amarelo. Que me custou 25 dias e alguns meses aí para equilibrar minha saúde novamente. Só que esses caras não tiveram a mesma chance e pegaram o elevador e desceram. E aonde desceram, esses caras conheceram outros caras que falaram assim, ó, aperta esse botão e vê o que acontece. E fala, nossa, mas é assim que funciona? É, haha, Marcelo, eu pego você, né? Eu vou esperar e eu comecei ali a rastrear onde é que ele ia nascer. Com o nome de Marcelo, que até pode em outra encarnação ter chamado Clóvis, por exemplo, né? Uma coisa horrível, com um shorts vermelho, não, sou Clóvis com meu shorts vermelho, né? Pois é. Marcelo fez uma goécia com shorts vermelho, porque ele persegue ele até hoje, né? Então aí o que acontece? O pessoal, vocês ficam intrigados nesses shorts, né? Esse cara usa um shorts de madrugada e fica correndo em círculo na sala. E a Nádia com as velas, incenso, chorando, né? Já não sabe mais o que fazer, né? Pois é, só por Deus. Só que eles começam a rastrear onde o Marcelo vai nascer. Brincadeira à parte, para descontrair, eles começam a saber de toda a vida do pai, da mãe e aonde ele vai nascer. E aí eles fazem o quê? Nesse meio tempo, que ele está chocando lá no útero, eles vão se aprimorando. Eles vão se ligando a outras energias e descobrindo aonde eles podem afetar o Marcelo sem estar presente na frente dele, sem ter um corpo de carne. E ali eles entram em contato com algumas energias que permitem
que eles acessem isso aqui, ó, o sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? Tem ali o córtex, o tálamo, o tronco encefálico, o cerebelo, o cérebro em si. É onde está os registros adâmicos da vida de cada um. É onde a coisa se processa. Os medos que o Marcelo vai ter, que estão presos no seu passado, são ativados a partir dali. A partir dali, eles podem ser ativados e dado um choque para despertar isso nele. Quando nós falamos desse tipo de ação, nós estamos primeiramente relembrando que o Marcelo, em vidas pretéritas, não foi casca boa, né? Foi casca dura, casca grossa, fez umas coisas erradas pra caramba, matou bichinho, fez um monte de coisa e se ligou a essas criaturas. Marcelo veio hoje e ele conheceu a Nádia, casou, trabalha, estudou, tem uma vida que aos nossos olhos é normal, tirando o evento da madrugada, né? Tem uma consciência religiosa, mas ele não é espiritualizado ainda, nem vocês. Vocês têm uma consciência religiosa. Vocês sabem que vocês devem fazer o bem, não sabem? Quem faz o bem 100% aqui não erra? Pois é. Você tem uma consciência religiosa de que você deve amar a Deus, não tem? E quando você pega no pé do homem, fala, pô, meu Deus, só me ferro, só não sei o quê, se ferra porque você é merecedor. Não tem outro caminho. Você abriu a porta para isso. Então, nós não somos espiritualizados ainda. Nós só temos a consciência religiosa e caminhamos a curtos passos, mas caminhamos aí para poder melhorar. É aí dentro que o seu amigo lá atrás vem e olha para você. Por quê? Porque esses amigos que nós falamos são conhecidos como inimigos do Cordeiro. Entre outras palavras, é uma classe de espíritos que se juntou ao maioral, que odeiam os princípios de Deus. E eles têm uma aposta com o plano divino. Eles conseguem fazer a raça humana trair todo o propósito que Deus nos deixou, que está resumido aonde? Nos 10 mandamentos. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Quem ama a Deus sobre todas as coisas aqui, levanta a mão. Pois é. Você consegue amar a si próprio? Quem ama a si próprio aqui? Quem consegue integralmente amar a si próprio e amar, você não está se destruindo moralmente, afastando o coração, você não está se destruindo fisicamente, com 1001 exemplos, né? Você consegue se amar? Não, né? E ao próximo? Você consegue amar? Você ama o seu próximo? Ah, diz que não. Diz que não. A menina ali já fechou a mão assim, ó. Ele estava assim, ele fez assim, ó. Né? Tá aí, ó. Se livrou, hein? Entendeu o toque? Eu fiz assim com o olho. Né? Pois é. Você consegue amar o seu próximo integralmente? Não. Sabe por quê? Porque a gente fala que ama quando as coisas estão bem. Quando alguém fala não pra gente, você odeia ou desiste rapidinho. Que amor é esse que não consegue superar esse obstáculo? Comece a pensar no primeiro mandamento. Imagina que tem mais 9 pra gente apanhar. Quem é que não cobiça a mulher do próximo? Vamos deixar pra lá, né? Vamos voltar no primeiro? Melhor, né? Pois é. Já cobiçou a mulher do próximo, Marcelo? Nádia, fique calma. Isso foi com 11 anos, você não tinha chegado ainda. Coloco vocês numa sinuca de bico, né? Pois é. Uma 00:30 hoje, Marcelo gritando na sacada do pé, socorro! De pendurado. Nádia botando fogo na cara. Pois é. Imagina, se nós apanhamos para fazer isso, nós temos um campo vasto para esses caras trabalharem. Porque nós temos, nessa encarnação, 2013 anos aí dos ciclos que a gente tem, e fecha quase todos aqui, e a gente não consegue fazer isso. A gente elege um amor de um Deus que quando o bolso está cheio, ele é legal. Quando eu estou com saúde, ele é bacana, mas eu fiquei doente e pobre, Deus esqueceu de mim. E o que eu fiz antes disso? Não conta? Pois é, esses caras enxergam isso. Eu digo amar
uma pessoa, amar o meu próximo, mas quando o meu próximo dá uma revertida em mim de qualquer jeito, já não é mais o pai querido, já não é mais o amor eterno. Eu vou me separar porque não está sendo legal. Que amor é esse que não supera? É um amor covarde, é um amor derrotista. E assim nós dizemos que servimos a Deus. Colocamos o branco, as guias, acendemos vela, fazemos aquela cara de ser evoluído que não existe. É uma fantasia dentro do terreiro, é uma fantasia nas nossas vidas. Encontro uma pessoa, tudo bem? Tudo ótimo, eu tô legal, a vida tá bacana demais, Marcelo. Pô, você não sei o quê? Tchau, querido. Vira as costas e fala, porra, minha vida tá uma merda. Né? E a gente mostra essa fantasia para os outros. É que nem homem quando quer ganhar mulher. Chega perto, conta tudo. Tem carro, é dono de empresa, né? Quando vê trabalho no Lava Rápido, tem carro. E o patrão do Lava Rápido é o empregado dele, tá certo. Mais ou menos, os homens têm essa sacanagem. Os homens têm essa sacanagem, né? Então o que acontece? Nós não amadurecemos nesse ponto e não percebemos, brincadeira à parte, não percebemos que tem alguém nos observando. Esse é um obsessor. Ou melhor, obsessor é o conjunto, né? Perseguidor é aquele que quer te destruir. Esse perseguidor, ele fica de olho em você e aí ele consegue planejar tudo o que ele quer para te destruir. Só que aqui as coisas não evoluem, nós não falamos disso aqui no começo, nós não falamos aí do tablet, do celular, né? Muito bacana, hoje tem internet, tem tudo no celular, 1000 tipos de planos para você falar à vontade com todo mundo. No começo não era assim. Caía a ligação, era um tijolão que você carregava, eu habilitava esses telefones, por isso que eu sei. Eu fiz um curso na antiga Telesp celular e eu fazia a habilitação do código do telefone. Eu fazia o negócio entrar no ar e ganhava uma grana com isso. Porque eu fiz o curso e não tinha quem fazia. Eu fui lá, paguei na Telesp e falei, eu habilito o celular. Vinha tudo que era celular para habilitar, eu cobrava uma grana disso que eu fazia. Hoje não. Você comprou, botou o chip e funcionou. Não está mais feliz? Tira o chip e põe no outro. E isso com o tempo muda. Isso com o tempo vai mudar. Escreva o que eu estou falando para vocês. A sua TV vai vir a imagem da pessoa e você fala com ela. Você vai ter circuitos que vão permitir que você veja nos ambientes a pessoa ali, como uma ministra veneranda. Só que vai ter tempo para isso rolar ainda. Evoluiu as trevas também. Antigamente o obsessor vinha e ele observava o Marcelo uns 8 meses, uns 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, para numa paulada ele derrubar ele. Então ele olhava aqui e viu o Marcelo bonitinho, se formou na faculdade, vamos dar um emprego para ele. O obsessor ia lá e ajudava. Convencia a cabeça do cara, e eles têm um poder de persuasão imenso, fazer ele conseguir o emprego, fazer ele conseguir a mulher dele, fazer ele montar a família, comprar o carro dele. Quando ele achava que estava tudo bonitinho, ele mostrava uma figura bonita, loira, de olhos azuis, ao lado do Marcelo. E falava, ó, Marcelo olhava a primeira vez, não, imagina, estou bem, estou casado com a Nádia, né? Você vai se ferrar hoje, velho, né? Pois é, né? E aí o que acontece? Esse aqui nem olha para mim, ó. Esse aqui nem olha para mim, eu não quero nem que eu fala, né? Pois é. Não, mas ó, pode confiar, o menino é ponta firme. Foi aquele sem pau que você expositou, já confirmei, tá? Então olha só, ali ele começa a dar comandos, impulsos de pensamento para ele. A obsessão começa assim. E como é que ela começa? Ele projeta no cerebelo, que é aquela parte azul ali que vocês estão vendo. Ele vai por detrás dele, ele liga como um cordão, uma fonte, um canudo, uma agulha, a gente pode dizer assim. Ele passa pela parte craniana dele, essa energia, e ele canaliza ali no cerebelo, que vai dar impulso, estímulo para os pensamentos. E ele começa a falar, olha, fulano é X, presta atenção na fulana, presta atenção ali, olha, você viu como ela é bonita? Pô, vai ali, uma vez só, não tem problema. Quantos anos você está casado com a Nádia? Quantos anos você já... Mas ó, a Nádia tem esse defeito, porque ele observou. E dizer que num casal todo mundo é perfeito é mentira. Não é na vida humana, muito menos entre duas pessoas. Né? E aí o que acontece?
Quando nós falamos a respeito dessa ligação, quando nós falamos desse impulso mental, ele vai conseguir tirar o sono desse cara. Ele vai conseguir fazer esse cara sonhar com aquela mulher, e ele já foi antes ali nela, olhou que ela tinha essas tendências de se submeter à relação com um homem casado, e liga uma coisa com a outra. Isso antes era feito assim. Então esse cara, depois de 10 anos de casado, feliz que estava com a vida dele, começa a cair. E aí ele fala, pô, tá certo, a Nádia dorme cedo, né? Põe uma touca, né? Uma touca, aquelas meia calça, Nádia tira e põe na cabeça aqui, porque esse cabelo lindo que vocês estão vendo dá 3 horas de secador, né? Pois é, as mulheres hoje têm essa mágica, né? Eu convivo com uma que eu acordo de um jeito, daqui a pouco eu não conheço quando sai do banheiro. Falo, quem é você? Sou eu, fiz o cabelo. Falei, nossa, que coisa mais louca é isso? Não é verdade? Nós ainda não temos isso, né? Deixar nascer uns pelos aqui, meio branco, meio preto, mas tá fazendo sucesso, vamos deixar aqui mais um pouquinho, né? E por aí afora vai. Deixa o cabelo ficar comprido, tipo chitãozinho, né? Ficar mais estiloso, para não dar um visual na idade, né? Pois é. Mas está difícil a coisa, né? Sobe a escada, quase perdendo o coração ali, já não está mais forte como antes. Brincadeira, né? Olha só, a gente fala disso e aí nós começamos a ver o Marcelo compreender o quê? Ele vai começar a ressaltar não um defeito, mas uma rotina. Então ela pode dormir, tem uma intimidade com a pessoa, ou pijama encantado. Você não deixa dormir de camiseta, de shorts, é uma coisa normal. E isso ele começa a ressaltar. Né? Ele começa a mostrar naquela parte ilusória que um pulo ali não vai ter problema. E o Marcelo vai e aceita. Claro que essa história é fictícia, ele não faz isso. Mas ele vai e aceita. Ele fala, realmente. Aí a Nádia sai para trabalhar, ele também cata um dia, marca a menina, vai no motel e faz a festa. Em cima disso, tem 2 ações que são interessantes. Ele vai estimular a segunda vez. Ele vai estimular a terceira. Ele vai estimular 1 ano. E está tudo certinho. Virou uma rotina. Só que nesse meio tempo ele vai afastando dela. Fazendo com que ela, ali dentro da casa, comece a notar alguma coisa diferente. Falar, poxa, meu marido está em casa e não está ao mesmo tempo. Meu marido senta do meu lado, é um corpo que está ao meu lado. Eu não sou mais elogiada, a comida que eu faço não é melhor, eu não tenho mais um carinho, eu não tenho mais atenção. O que será que está acontecendo? Ele chega e fala assim, ele tem outra. E ela começa a alimentar essa ideia na cabeça, estimulada por esse espírito antes, ir atrás e pegava o tareco aí no flagra. Às vezes nós achamos que um ser luminoso veio ali e falou, vá até lá agora. E não é, é o obsessor que quer acabar com ele. E aí o que acontece? Nessa de querer acabar, tem um patrimônio que eles construíram, mas tem também a moral e a ética que ele tem que preservar na vida dele. Cachorro sem vergonha, enganador, blá 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 blá, ficou com a fama, dificilmente terá confiança novamente de outra pessoa. Porque já traiu. Ele vai ter que mudar de cidade para ele poder mudar de vida. Porque ela que está ofendida, alimentada por esse obsessor, vai sentar o sarrafo nele. E tem um veículo de comunicação hoje que é eficiente para isso. Qual? Quem arrisca? Pois é, que a gente fica horas lá olhando coisa que não deve. Você vai ali e coloca, Marcelo Ferreira Cardoso, ele fez isso comigo, cachorro sem vergonha, e solta. Em 1 hora, acabou a vida desse cara. Aí ele sai dela, e ele vai até onde ele está. Porque se ele conseguiu destruir com a vida dele moralmente, gente, um amor consegue destruir uma vida inteira de uma pessoa. Porque nós ainda não sabemos lidar com a energia do amor, do sentimento. Você vê pessoas que terminam uma relação e não conseguem se reerguer. Porque realmente não consegue, aquilo afetou a pessoa de um tal jeito que hoje é a moda que existe, o cara cai em depressão. Que está aqui no que nós vamos falar. E aí o que acontece? Esse cara vai morrer, bicho. Não tem jeito, se não tratar, se não correr atrás de um tratamento eficiente, esse cara vai com certeza falecer. Pega ele nessa condição, vamos colocar um vício, vai beber.
porque já bebeu outrora. Ele trabalhava anos para, na velhice dele, acabar com ele. Então ele ia morrer com 60 anos, 20 anos depois, antes, ele começou a sofrer um processo obsessivo e esse cara morre. E o obsessor está esperando ele depois do túmulo, vai virar escravo e seguir com ele para a escuridão. Antes era assim. Mas de uns tempos para cá, como evolui o mundo, sabe chip de telefone? Pois é, tem um igual nas trevas. E ali tem todo esse registro adâmico do Marcelo que o cara ficou pesquisando durante anos. Quando nós falamos das trevas, ela vai no corpo mental dele. O mental superior, ele é regido por Oxóssi, que é senhor da expansão da consciência. Antes de mais nada, ele age no nosso frontal. Então ali o que acontece? Pum, puxei o registro de toda a vida dele. Eu consegui ter acesso a esse campo que está ligado a ele. Eu pego, impulsiono um quiumba, né? Um espírito leviano, para desviar a atenção psíquica dele. Então ele vai estar no momento de não vigilância da vida dele. E eu consigo, peguei o mental dele, puxei todo o arquivo. E ali nós vamos desenvolver uma forma parasitária para poder estar tirando o Marcelo de rotação. Então, coisa de 1 ano, a gente consegue acabar com ele. Isso são os famosos aparelhos parasitas que nós falamos. Eles são geralmente instalados nessa região, que é aonde tem o registro e que esboça o registro das nossas emoções, e através de uma situação emocional, um desequilíbrio que o Marcelo possa ter, que pegue o emocional dele, eles dão o disparo dessa energia que contamina o quê? Esses setores aqui, ó. O sistema nervoso periférico, que é dividido no sistema simpático e parasimpático, né? Por exemplo, você tem no sistema simpático a inibição da saliva, o relaxamento dos brônquios, ele acelera os batimentos cardíacos, inibe a atividade do estômago e do pâncreas, né? E por aí afora vai. Você tem no sistema parasimpático, né, o estímulo da salivação, a redução dos batimentos cardíacos, a contração dos brônquios e por aí afora vai. Ou seja, o parasimpático, ele age não com a nossa vontade, ele age involuntariamente. Ele vai equilibrar as funções do organismo. Estou certo, Viviane? Ele vai inibir o que é que gerou o teu batimento cardíaco. Eu vou mais perto ali que eu não consigo enxergar as letras, cara. Então, quando nós falamos desses dois sistemas, aqui dá para ouvir para falar, ó. Ele inibe a atividade do estômago, estimula a liberação da glicose pelo fígado, estimula a produção da adrenalina, relaxa a bexiga, promove a ejaculação. Isso aqui, você consegue estimular nele. Uma relação sexual, ninguém aqui é criança. Foi, opa, chegou lá. Você está estimulando. Uma relação sexual é um estímulo. O relaxamento da bexiga está ligado no sistema nervoso. Está aqui, ó. É onde estão os seus chakras, cara. Então isso é o que você cria com as suas emoções. Então você está buscando esse estímulo. Isso aqui é o que não precisa você estimular. O corpo ele cria reações químicas que contraem os brônquios. Mecanicamente ele está pedindo ar para você poder falar. Eu estou falando, está saindo o ar, ele vai contraindo meu pulmão. Então eu paro, puxo o ar e continuo a falar. Essa reação eu estou causando. Eu posso parar e não respirar. Agora, soltar o ar, ele vai registrando que o ar está saindo e ele dá um impulso que precisa de mais oxigênio. Estimula a vesícula biliar, contrai a bexiga, né? Ou seja, quando você vai ao banheiro fazer xixi, faz aquele xixizão, de repente passa aquela vontade. Ela contraiu. Esse sistema, ele é totalmente ligado às nossas reações cerebrais. O cérebro está comandando tudo isso.
Quando nós falamos de um aparelho parasita, ele vai agir aqui, ó, no seu sistema nervoso. Ele vem, pega a pessoa e coloca ela numa situação emocional. Pega aí o negócio para mudar as imagens. Ele pega a pessoa e coloca ela numa situação emocional mais complicada, e aí ele consegue, dentro desse desequilíbrio, você chorou porque teve uma briga horrível, você teve um negócio de nervoso que foi lá em cima, e você depois voltou ao normal, ele conseguiu dar esse estímulo aqui no seu cérebro, e a partir desse estímulo, ele começa a comandar algumas funções no teu corpo, através do estímulo também do teu duplo etéreo. Ele consegue comandar você. Então o que acontece? Você vai começar a sentir dor no coração. Você vai no médico, você não tem nada. Você vai começar a ter uma dor de cabeça ferrenha. Tem uma dor que te mata. Faz tudo que é exame, não consta nada. Você tem uma aceleração cardíaca fora do comum. Todo mundo, a sua pressão vai lá em cima. Você mede a pressão e a pressão não está lá em cima. E isso começa a criar alguns desconfortos em você. Então você já está sendo vítima de um aparelho parasita que é criado por esses manos aqui, ó. Olha que bonito. Outra imagem que eu coloquei, está aqui. É uma alusão aos magos negros, né? Os cientistas do astral. Ó, tem uns caras que é mais ou menos assim, não com essas roupas cheias de coisa aí. Mas tem umas coisas bem parecidas com isso daí, viu? O que acontece? É nesse sistema gerador que eles vão começar a te destruir aos poucos, a te equilibrar e a desviar você do seu caminho evolutivo, porque você não progride. Eu não sei se tem alguém aqui assim, desta forma, mas a depressão, a síndrome do pânico, do toque estão ligados a isso daqui. E somente dentro de um trabalho seríssimo e trabalho desenvolvido também com a apometria é que nós conseguimos o resultado rápido. Porque antigamente, no desobsessão, o que era feito? Chamava a equipe espiritual, quem é você? Em nome de Jesus, nós te amamos. Né? E o espírito vinha, te xingava, falava um monte, que não falava, eu amo você. Como é que você vai amar? Você é um mentiroso. Como é que você vai amar alguém que você nunca viu na tua vida? Nós não somos assim. Um dia talvez. Nós não somos assim. O espírito é mais inteligente que o doutrinador. Falava em nome de Jesus. Ele falava, qual que é o teu exemplo para você ser nome de Jesus aqui? O que você faz para mostrar que você é um filho do Cordeiro? Né? Você olhava e via as besteiras que você fazia fora do centro. Falava feito anjo, né? Chegava, vinha na reunião, fazia aquela cara de amor para o obsessor, né? Seja bem-vindo. Né? Olha, Jesus está aqui. Ele falava, vai para o inferno que Jesus está aqui. Você não tinha nenhuma uma exploração saudável do tipo de espírito que estava ali. Você não sabe quem é o cara. E ali a equipe espiritual ralava para conseguir fazer o que hoje nós podemos, junto com eles, realizar. Tanto na apometria quanto no tratamento anti-goécia, que a gente pratica, inclusive, aqui na casa. É através desse... Bonita essa imagem, né? É através desses tipos de impulsos que nós estamos colocando que eles conseguem manipular as forças do médium, ou do... médium, por que não dizer? Todos nós somos, do obsediado, que está sendo manipulado por eles. E hoje, quando falamos de obsessões complexas, a humanidade está passando por isso. Quando nós falamos de chips, existem 3 deles. Você tem aqueles que eles criam, que é um chip que vai dentro do seu arquivo mental. Então você começa a reviver uma cena direto e aquilo vai te reprogramando a tua mente. Eu não consigo ir daqui até ali porque o chão vira. Eu acho que eu vou cair. Você está com um negócio que ele está mexendo ali, impulsionando um medo seu do passado. Eu não consigo levantar da cama. Meu corpo é pesado demais. Né? Ele está ligando lá no sarcófago que você ficou preso. Eu não consigo ter estímulo para viver. Por quê? Porque eu sou triste demais, cara. A minha vida é triste. No espelho da imagem fica muito bonita no espelho. Estou vendo aqui. Né?
Eu não consigo ter estímulo para viver. Eu tomo um remédio que me obriga a ficar feliz, mas que não cura a minha doença. Eu tomo um remédio que faz com que eu fique rindo que nem bobo, mas não cura a minha doença. Existe um outro tipo de chip que ele é feito dos estudos das ervas. Imagina, por exemplo, que existem ervas que são venenosas, né? Eles extraem a essência dessas ervas, isso dentro do plano etéreo, criam uma forma de manipular essa energia e conseguem jogar ela na tua corrente sanguínea. Com um pequeno detalhe, você não consegue contar cura para a doença. Você começa a perder peso, você começa a definhar, você começa a não ter mais resistência. E o que está acontecendo? Eles estão conseguindo atacar você por um meio de intoxicação. Geralmente, quando nós encontramos exemplos disso, é quando tem uma comoção nacional e de repente todo mundo começa a ficar gripado. Lembra antes da chegada do Papa aqui? Lembra de uma gripe que tentou pegar todo mundo e pegou alguns fortes? Nós tivemos que tomar bastante remédio ali dentro para poder conter a ação dessa gripe que vinha na garganta e que quando pegava desmontava o cara por inteiro. Não estou falando da H1N1 não, estou falando de uma que veio depois, que até o pessoal aqui da casa teve alguns que tiveram. Logo em seguida vem o Papa. O que a mente humana no mundo estava pensando dessa visita dele aqui? Vocês sabiam que os guardiões conversam com ele? E que o fruto do resultado que ele está fazendo é de uma conversa com os guardiões? Pois é, algo para se pensar. Quando nós falamos do terceiro tipo de chip, é o que mais comum nós encontramos nas obsessões. Eles colocam as formas parasitárias. Você encontra em algumas localidades do umbral aranha, escorpião, barata, cobra, que é o que chamamos de licantropia. São seres que já tiveram um corpo humano e são transformados nessas formas, principalmente de cobras. E as aranhas, tem aranha grande com cabeça de humano, para vocês terem uma ideia. É uma coisa feia. Coruja não. É uma coisa feia. Né? Então o que acontece? Se for no umbral de Guaianazes, tem. No umbral de Guaianazes tem galinha de Angola até. Então aí, ó. Quando nós voltamos para esse raciocínio, nós encontramos essas três formas que o cara vê aranha subindo no corpo dele, o cara vê cobra enrolado, o cara sonha com isso andando no teto e fala que está louco, ele está vendo barata andando aqui, e ele realmente está vendo, porque é uma das formas que eles manipulam o cérebro desse cara para poder levá-lo à loucura. Então, quando falamos da ação desses elementos, nós temos hoje a manipulação das forças da natureza, os elementais. Nós temos a criação de campos de força que sempre foram utilizados dentro da Umbanda, mas pela falta de preparo do médium isso não tinha maior ênfase. E surge com o passar do tempo a apometria através de um médium espírita que também foi expulso depois do grupo que ele vivia, que na espiritualidade, o Zé Lacerda, ele teve uma abertura da forma de se utilizarem dessas forças nos trabalhos de desobsessão, que depois ganharam o nome de trabalhos de apometria. Então, a manipulação dessas energias, a manipulação dessas forças conseguem, através de preto velho, de caboclo, de exu, de baiano, terem uma ação maior pela doação de ectoplasma do médium que está ali em reunião. Eles conseguem não somente fazer o desligamento desse chip através das cirurgias que ocorrem dentro dos grupos apômetras, porque há hospitais no plano astral que dão sustentação para esses trabalhos, como consegue haver uma reabilitação maior, tanto física, espiritual e moral, da pessoa que está sendo ligada nesse tratamento. E por que tudo isso acontece? Porque não há mais tempo para esperar, e é a resposta de quando escutamos Jesus dizendo que não nos deixaria sozinhos. Não é mais aquele período em que eu tenho que sofrer 20 anos da minha vida
para tentar uma melhor e perder essa parte da minha vida. A espiritualidade não quer mais que nós soframos. Então é preciso que nós possamos compreender a ação que esses espíritos realizam, tanto para o ataque, que são as obsessões em grupo que nós temos hoje no planeta, como também as ações da espiritualidade para nos livrar. E como eu evito esse tipo de ação que nós mencionamos para vocês? Nós evitamos através da nossa reforma moral. E como é que eu me reformo moralmente? Estudando, cara. Não tem outro caminho. Lendo, abrindo meu horizonte, não só para ler uma obra de um determinado autor ou de uma filosofia, mas conhecer o que o mundo nos oferece. Explorar esse dom que nós temos, aperfeiçoar esse dom e sermos capacitados para servir ao Cordeiro ou, de uma maneira mais simples, estar dentro do que chamamos de lei de Pemba, que são as leis de Umbanda. Sem esse preparo, nós ainda continuamos vítimas desses espíritos. Sem esse preparo, nós ainda veremos os hospitais lotados. E como Ramatiz diz, os hospitais estão lotados de pessoas que não resolveram seus problemas emocionais. Por isso elas se encontram lá. É possível fazer uma mudança? É possível fazer uma reforma íntima? É possível se transformar? É. Basta querer. Basta querer buscar. Basta se aperfeiçoar. Basta fazer uma reavaliação da sua vida. Como é que está a minha vida até aqui? Cara, não está andando, não está funcionando. O que é que precisa mudar? O que é que precisa acontecer na minha vida? Que chances eu estou tendo para mudar a minha vida e eu não estou correndo atrás? Lembra o que eu falei? Tem gente até agora que está no Face. Está lá conversando, está lá postando fotinho, está lá vendo o joguinho lá das cidades que criam e não percebeu que é uma puta armadilha para deixar a tua mente desviada de algo que seja bom. Não acesso mais o Face. Claro que acessa. Eu uso o Face para divulgar o meu trabalho e dá resultado. Agora, se você não recicla esse tipo de ação que corre na sua vida, se você não recicla o que você faz como um ser encarnado, não só o coração afasta, mas pense que esse coração não é só humano aqui não, está afastando seu coração de Deus também. E aí realmente as coisas ficam difíceis, porque essa é a intenção dos senhores da escuridão, que nós possamos afastar o nosso coração de Deus. Então é preciso que cada um reflita no que é que Deus espera de você aqui no planeta. Faça a pergunta para você. O que é que você pode se melhorar aqui no planeta? Ficar achando que tudo é demanda, que estão atacando você, ou entrar nas ilusões de terreiro, né? Me falaram essa semana, eu fui no tal lugar aí, com o dirigente e tal, ele falou que eu tinha 3 demandas nas costas. Será que a vida se resume nisso? Ou será que é uma falta de aproximação do coração com Deus? Será que não é uma falta de chegar mais próximo a Deus, em nome da Umbanda, do kardecismo, do catolicismo, seja lá o que for, e realmente estar próximo, na essência, mas principalmente na atitude? Semana que vem, nós começaremos a falar sobre os elementais que compõem esse tipo de orientação, para que no final dessas palestras vocês tenham formado uma ideia de como funciona a coisa. Beleza? Vamos fechando os nossos olhos, vamos serenando os nossos corações, pedindo a bênção a todos os espíritos que nos assistem essa noite, pedir a bênção ao nosso Pai José Severino, ao nosso Caboclo Pai Pedra Roxa, pedindo a bênção a todos os orixás, para que possamos ter uma noite abençoada, para que possamos nesse trabalho de mesa retirarmos tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que está impedindo o nosso crescimento. O que eu posso pedir a cada um de vocês que estão aqui, que tenham fé, gente. A vida não precisa ser essa tristeza. O objetivo é ser feliz. Se dê a chance de ser feliz. Se dê a chance de aproximar hoje o coração que talvez ficou um pouco mais distante, ou que está distante faz anos. E nada mais justo que você mentalize e canalize nesse instante a força das 7 luzes de Pai Oxalá,
que são direcionadas para cada um de nós para abençoar a abertura desse nosso trabalho dessa noite. Que as luzes de Oxalá desçam sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os nossos caminhos. Oxalá, Oxalá, meu Pai, eu vi brilhar, eu vi brilhar, lá no horizonte eu vi brilhar, era uma luz, era uma luz, era uma estrela no azulejo Oxalá, era uma luz, era uma luz, era uma estrela no azulejo Oxalá. Ele vem do além, traz a paz e o amor que no mundo faz bem. Era uma luz, era uma luz, era uma estrela ao nosso leito Oxalá. Era uma luz, era uma luz, era uma estrela ao nosso leito Oxalá. Eu vi brilhar, eu vi brilhar, lá no horizonte eu vi brilhar, era uma luz, era uma luz, era uma estrela ao nosso leito Oxalá. Era uma luz, era uma luz, era uma estrela ao nosso leito Oxalá. Ele vem do além, traz a paz e o amor que no mundo faz bem. Era uma luz, era uma luz, era uma estrela ao nosso leito Oxalá. Era uma luz, era uma luz, era uma estrela ao nosso leito Oxalá. Era uma luz, era uma luz, era uma estrela ao nosso leito Oxalá. Sob a bênção de Oxalá e dos divinos orixás, nós queremos pedir a bênção à nossa amada Mamãe Oxum, Senhora das Cachoeiras, pedir a bênção ao nosso Pai Oxóssi e a toda a força das matas, a bênção a Xangô e a força da justiça divina, a força dos senhores orixás para que nos abençoe no nosso trabalho desta noite, rogando a bênção a Ogum para que os nossos trabalhos possam fluir dentro da justiça e da lei divina, orientando e ordenando as nossas vidas, a força de nosso Pai Obaluaê, para que todo mal seja retirado de cada um de nós e nossas feridas, não somente físicas, mas morais, possam ser curadas. A bênção de nossa amada Mamãe Iemanjá,
para que as suas 7 ondas vivas e divinas passem por essa casa e nos protejam. Amado Pai Obaluaê, nós nos encontramos reunidos em seu nome para louvá-lo e aclamá-lo nesta noite, e rogamos a Ti, Senhor, que a Tua corrente se manifeste nesta casa neste instante, limpando todo o ambiente da nossa casa, limpando o nosso íntimo, levando o amargor, a dor, a tristeza, levando tudo aquilo que está nos desviando do nosso caminho da felicidade. E nada mais, Pai Obaluaê, para trazer melhor essa transmutação do que evocarmos nesse instante a falange dos pais e mães velhos, para que venham em nosso socorro, nos purificar, nos abençoar e nos cruzar. Feche seus olhos, se concentre nessa mágoa, nessa dor, nesse obstáculo que possivelmente esteja irradiando na sua vida, e permita e sinta a força de Obaluaê, sinta a força dos senhores orixás, sinta a força dos pais e mães velhos a tocar no coração de cada um de vocês dessa noite. Nós humildemente pedimos a bênção à falange de Obaluaê que passe nessa mesa nesse instante. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã. Ele vai lhe curar. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. A pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. Ah, Totô, ajuberô, Senhor Obaluaê, meu Pai, nosso Pai, Senhor desta casa, nós pedimos que as dores sejam transmutadas, que o ódio, que as diferenças sejam transmutadas, meu Pai, para que nós possamos viver em harmonia, em paz, em equilíbrio. E pedimos a Pai Antônio, a Pai Benedito, a Vovó Preta, a Pai Jacó, a João de Camargo, que nos traga o equilíbrio, a libertação, a paz e a saúde em nossas vidas e na vida dos irmãos e irmãs que aqui hoje nessa mesa são colocados os nomes para a vibração. Estejam eles aonde estiverem. Você quer ficar com a toalha? Se precisar, tem 2 aqui, tá? Elevemos o pensamento nesse instante à Mãe Ansã e roguemos nesse instante a corrente de Ansã para que retire todas as demandas que, se caso houverem, instaladas para a nossa casa, para o nosso trabalho, para as nossas vidas,
Que nesse instante cada um mentalize aquilo que está dando errado na sua vida, aquilo que não está se movendo. E roguemos as forças de Iansã e seus manifestadores, os caboclos do vento, para que possam se manifestar nesse instante e nos dar a sua sustentação para que haja movimentação na vida desses meus irmãos e minhas irmãs. Movimentação nos relacionamentos afetivos, movimentação no trabalho, na família, na saúde, movimentação na nossa casa Céu Esperança, minha mãe, para que nunca deixemos de servir o nosso semelhante, mas principalmente movimentação e libertação para o nosso planeta. Que nesse instante a força de Iansã, com seu vento vivo e divino, manifeste-se dentro desta casa e em cada um de nós. Opa! Desculpa que eu perdi o número da música. Achei. Me protege no bambuzão de Iansã, das mandingas que lançaram sobre mim. Firma o teu pensamento no que está errado na tua vida, é hora de se libertar. Converse com Iansã, peça movimentação para a tua vida. Que lançaram sobre mim. Ela é o veio e traz toda a bondade, e no seu raio destrói toda a maldade. Reparei o meu olhar, virou o tempo para ela guiar. Reparei o meu olhar, a nossa banda, ela é grande orixá. Reparei o meu olhar, virou o tempo para ela guiar. Reparei o meu olhar, a nossa banda, ela é grande orixá. Me protegi no bambuzão de Iansã, das mandingas que lançaram sobre mim. Me protegi no bambuzão de Iansã, das mandingas que lançaram sobre mim. É o veio e traz toda a bondade, e nos seus raios destrói toda a maldade. Reparei o meu olhar, virou o tempo para ela guiar. Reparei o meu olhar, a nossa banda, ela é grande orixá. Reparei o meu olhar, virou o tempo para ela guiar. Reparei o meu olhar, a nossa banda, ela é grande orixá. Me protegi no bambuzão de Iansã, das mandingas que lançaram sobre mim. Me protegi no bambuzão de Iansã, das mandingas que lançaram sobre mim. Ela é o veio que traz toda a bondade, e nos seus raios destrói toda a maldade. Reparei o meu olhar, virou o tempo para ela guiar. Reparei o meu olhar, na nossa banda, ela é grande orixá. Reparei o meu olhar, virou o tempo para ela guiar. Reparei o meu olhar, na nossa banda, ela é grande orixá. Na nossa banda, ela é grande orixá. Saravaiaçã! Nós saudamos as forças de Mãe Iansã,
Pedimos a bênção a toda a força dos senhores caboclos do vento. Pedimos a bênção para as nossas vidas, para que as demandas mentais, materiais, para o ódio, a inveja, a maledicência, que estejam se levantando contra nós, possam ser limpos, absorvidos e retirados dos nossos caminhos, dos nossos lares e das nossas vidas. Nós pedimos a bênção à Mãe Ansã, para que a nossa vida se movimente, para que tenhamos força para darmos continuidade ao nosso trabalho. Nós pedimos nesse instante que cada um de vocês se projete para a frente de um mar e permitam-se nesse instante que as águas de Iemanjá e a força dos marinheiros possam purificar os nossos espíritos de todas as cargas parasitárias negativas, de tudo aquilo que nos tem feito mal em nossas vidas e reequilibrar as nossas forças nas mãos e nos braços de nossa amada Mãe Iemanjá.
Que as ondas de Iemanjá tragam equilíbrio e libertação para as nossas vidas. Que a corrente dos marinheiros levem todo o mal que nos tortura para dentro do mar, e lá nas forças das águas de Iemanjá eles possam ser decantados, purificados e transmutados. Senhor Deus, chegando ao final desse trabalho, nessa noite, nós rogamos as bênçãos nesse instante de Mamãe Oxum, para que Oxum venha com o seu amor divino nos renovar, nos envolver, atuar no nosso racional, dentro dos nossos lares, nas nossas vidas, para que o perdão, para que a alegria de viver, para que a renovação sejam nesse instante restituídas. E para tanto pedimos a falange do Senhor Caboclo das Sete Cachoeiras, que nos dê a sustentação nesse encerramento de trabalho que realizamos nesta noite. Deixe com o amor de Mamãe Oxum, quebre essa dureza que não te levou a lugar nenhum até hoje. Deixe esse amor te transformar. Senhora de tantos altares,
a Mamãe do Céu traga força, luz, libertação e muito amor para nossas vidas, para nossa casa, Céu Esperança, mas principalmente para o nosso mundo. Mamãe Oxum, olhai por nós, minha mãe, que o teu coração de luz se internalize dentro de cada um de nós e nos dê a certeza de que Deus não esqueceu de cada um de nós e principalmente que Deus olha por cada um de nós. E é a Deus, é a Jesus, é aos sagrados orixás e aos nossos mentores que conosco estiveram nesta noite que nós queremos dar por encerrados a nossa reunião de hoje. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço para vocês. Obrigado, gente.